Good day, mate. How you going? Oh, g'day, mate. What's going on? Aos 50, Austrália. Eu fui para a Austrália quando tinha quase 50 anos, passei 6 anos lá, e depois que eu voltei, comecei esse vlog que se chama Aos 50 Austrália, onde eu trago algumas informações sobre a Austrália, algumas coisas que eu passei por lá, experiências, coisas que são diferentes entre Brasil e Austrália, algumas informações sobre trabalho, sobre animais, clima, muita coisa aí, muitas informações de como a Austrália é. A Austrália não é muito conhecida aqui no Brasil, né? Mas eu trago então um pouco da experiência que eu tive por lá. E você pode conhecer um pouco mais sobre a Austrália assistindo os vídeos aí do canal, que tem muita coisa. Ultimamente eu tenho trazido várias notícias. O Brasil tem saído em muitas notícias lá na Austrália, o que eu acho uma coisa boa. O Brasil também não é muito comentado lá na Austrália, assim como a Austrália não é muito comentada aqui no Brasil. E então eu acho interessante que recentemente o Brasil tem saído na mídia australiana sobre vários pontos de vista, não somente sobre a violência ou só política do que acontece aqui. Muitas coisas, muitos assuntos têm sido divulgados lá, de coisas que acontecem aqui, dos mais variados temas. Tem o futebol também, né? Que agora nós estamos próximos à Copa, então tá saindo o Brasil no futebol, escalação do Neymar, a notícia sobre o rapaz que novo aí perdeu a vida, né? O fisiculturista foi noticiado lá. Então tem várias coisas variadas que inclusive eu vou trazer ainda. Aquele cabeleireiro que a moça ficou descontente com o corte de cabelo e voltou e esfaqueou o cabeleireiro, até isso saiu lá na Austrália, você acredita? Então, eu trouxe hoje uma notícia que saiu no jornal The Sydney Morning Herald, que é um jornal de Sydney, né? E ela foi divulgada no dia 18 de maio de 2026. Então eu tenho trazido aqui várias notícias que saíram aí algum tempo atrás, porque eu fiquei um bom tempo sem conseguir gravar vídeos, mas eu estava guardando essas notícias para comentar, preparando, traduzindo, e estava guardando aqui para o dia que eu conseguisse gravar vídeo, então falar sobre todas essas notícias. E provavelmente aqui nos próximos vídeos eu vou trazer só notícias, porque ficaram acumuladas. E aí eu acabei nem preparando vídeo sobre outros assuntos, que também já estão assim, acabando os assuntos que eu teria para falar sobre a Austrália, né? Mas assunto de notícia não acaba, porque as notícias vão acontecendo aí diariamente, né? Então todos os dias eu entro nos canais de notícia australianos e verifico se tem alguma coisa sobre o Brasil, e tenho encontrado muito. Então por isso que eu trouxe aqui uma sequência de notícias, né? E aí eu tenho até já a sketch de um vídeo sobre koalas, que talvez, se eu conseguir, se eu tiver tempo, eu gravo hoje, mas se não, eu vou deixar para depois, porque as notícias, elas são mais urgentes, né? Senão elas acabam ficando velhas, aí não adianta nada trazer. Se bem que algumas notícias que eu trouxe, por exemplo, notícias de abril, que eu acho que são relevantes trazer, e é sempre interessante saber que o Brasil está aparecendo na mídia australiana, que raramente acontecia antes. Ultimamente tem acontecido muito. E aí se torna um assunto para eu falar aqui, né? Então, essa notícia que eu trago hoje, ela fala, vou dar logo o título. Eu acho que ela tem alguma relação aí com terras raras, ou pelo menos com extração de minerais, né? O título dela fala o seguinte: Eikia recebe sinal verde e inicia mina de fosfato no Brasil. Então, Eikia, né,
Se escreve águia, se fala águia em português, eu vou falar águia no restante da matéria, mas em inglês se fala Aegea Research, né? O nome da empresa lá, Aegea Research. Eu vou falar águia para ficar mais fácil, né, da gente entender. Então, logo aqui no começo eu vou falar Aegea para combinar aqui com o Research, tá? Essa parte aqui da matéria fala o seguinte: a Aegea Research acaba de alcançar um marco importante na América do Sul, garantindo a licença operacional final e crucial para seu projeto de fosfato Três Estradas no sul do Brasil, e iniciando imediatamente as operações de mineração. Então, é uma empresa mineradora que está aqui iniciando suas atividades no Brasil, né? Uma empresa australiana. A exploradora de múltiplos produtos, listada na Bolsa de Valores da Austrália, deu oficialmente o salto de desenvolvedora para produtora, após a agência ambiental FEPAM conceder a licença que fornece o catalisador para a empresa extrair e processar fosfato na venda para venda no mercado interno. Então, eu acredito que seja no mercado interno, no mercado brasileiro, né? Aqui tem, então, uma foto do equipamento, né, que me parece o equipamento, e aqui embaixo da foto está escrito assim: secador rotativo na planta de processamento de fosfato da Aegea Research, em Caçapava do Sul, equipado com todas as pás de elevação, pronto para o início das operações. Então, é o equipamento mesmo. Aí, eles continuam a matéria dizendo que, com a última peça do quebra-cabeça das licenças já no lugar, a Águia não perdeu tempo e começou a trabalhar imediatamente, com os equipamentos de mineração já mobilizados para o local e as operações em andamento. A empresa afirma que inicialmente se concentrará na remoção da camada superficial do solo e na extração de blocos de alta qualidade na área nordeste da escavação. O primeiro minério deverá chegar à planta de beneficiamento reformada da Águia em Caçapava do Sul para processamento e ensacamento na primeira semana de junho. Eles continuam destacando aqui uma fala do diretor administrativo, que está entre aspas, e a tradução é o seguinte: a obtenção da licença de operação é um marco importante para a Águia, está entre aspas, e daí embaixo, Timothy Hoskin, diretor administrativo e executivo da Aegea Research. A matéria fala: a iniciativa representa um marco significativo para a Águia, consolidando-a como uma das poucas produtoras nacionais de fosfato no Brasil. Nacionais deles, né? Australianas. Porque como a matéria está sendo veiculada lá, então ela é nacional lá. Aqui ela é internacional. Um país altamente dependente da importação de fertilizantes. O Brasil é um país altamente dependente da importação de fertilizantes, que recentemente sofreu graves interrupções no fornecimento e aumento de preços, né, de fertilizantes. O projeto está localizado no Rio Grande do Sul, um importante polo agrícola que atualmente importa 100% de suas necessidades de fosfato, totalizando mais de 5 milhões de toneladas anualmente. E a empresa, então, vai tentar pegar uma fatia desse mercado, né? A matéria, então, continua aqui, dizendo que o diretor-geral e CEO da
Agia Research, Timothy Hoskin, afirmou, abre aspas, a obtenção da licença de operação é um marco importante para a Agia e representa o início da produção em 3 estradas. Com todas as aprovações ambientais garantidas, estamos prontos para iniciar as operações, construir estoques e começar o processamento em nossa fábrica em Caçapava do Sul. Fecha aspas. Eu ouvi dizer que essas aprovações aí são muito difíceis de se conseguir, né? Essas aprovações ambientais. A matéria continua, a estratégia da empresa tem sido avançar com o projeto utilizando um modelo de baixo custo de capital e baixo custo operacional. Em vez de construir do zero, a Agia adquiriu e reformou extensivamente uma fábrica de processamento já existente, permitindo que ela entrasse em produção com um investimento mínimo. Eles continuam a matéria dizendo: o projeto 3 Estradas é sustentado por um recurso mineral maciço em conformidade com o código JORC de 105,06 milhões de toneladas, com um componente medido e indicado em 83,21 milhões de toneladas, com teor de 4,11% de pentóxido de fósforo. Aí eu não entendi nada. Acho que só químico que consegue entender isso aqui. Normalmente essas matérias, elas são direcionadas para investidores, né? Investidores ficarem sabendo e talvez comprar ações dessa empresa e tudo mais. Então, essa é a intenção da matéria, mas é interessante porque ela fala sobre o Brasil, cita o Brasil, é uma empresa australiana vindo para o Brasil e provavelmente criando empregos aqui no Brasil, né? A matéria, então, continua dizendo: um estudo de viabilidade rentável de 2023 projetou um EBITDA médio anual de 25 milhões de dólares australianos, com base em uma operação de 300 mil toneladas por ano. O produto de fosfato natural da Agia, com a marca, entre aspas, PampFos, PAMPAFOS, PampaFos, provavelmente essa vai ser a marca do produto que eles vão lançar, né? Vai ser ali o nome fantasia, vai ser a marca que vai aparecer ali no pacote PampaFos, porque vem do fósforo ali, e Pampa, Rio Grande do Sul, né? Bem característico. Então, o produto de fosfato natural da Agia com a marca PampaFos, entre aspas, já recebeu seu registro oficial de produto do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil. Então, tudo certinho, né? E aí a matéria continua aqui então dizendo: a empresa afirma estar estrategicamente posicionada para substituir os produtos fosfatados importados com informações recentes de mercado, indicando uma significativa escassez de alternativas, como o fosfato super simples, o Biovar e o fosfato marroquino no porto de Rio Grande, nas proximidades. A Agia deve ter uma vantagem de custo significativa, oferecendo seu produto PampaFos a cerca de 222 dólares australianos por tonelada, o que representa uma economia de aproximadamente 30% em relação ao fertilizante MAP importado. A notícia continua ainda dizendo que a empresa já observou um forte interesse internacional em seu produto, tendo-o lançado na maior feira agropecuária do Brasil em março.
também firmou memorandos de entendimento não vinculativos para o fornecimento de 44 mil toneladas com grandes fazendas comerciais e cooperativas no Brasil e no Uruguai. Daqui a pouco até eu vou comprar ações dessa empresa. Embora a operação de fosfato no Brasil seja agora o foco principal, a Águia também possui um portfólio de projetos de ouro na Colômbia, incluindo a mina Santa Bárbara, que gera fluxo de caixa positivo e onde a produção e a recuperação têm apresentado melhorias constantes. Então, a matéria termina dizendo que a jornada de explorador a produtor é notoriamente difícil, repleta de obstáculos, principalmente em uma jurisdição como o Brasil. Para a Águia, após anos navegando pacientemente pelo complexo processo de licenciamento, a luz verde final finalmente acendeu. Com a mineração em andamento e o primeiro minério prestes a ser processado, em algumas semanas, a empresa obteve o retorno esperado e agora está prestes a gerar suas primeiras receitas com o fosfato. E aí tem então o áudio dessa matéria, né, que eu vou passar aqui e depois eu volto para me despedir. E aí eu acho interessante ouvir o áudio, porque o áudio traz todo tudo que está sendo dito em inglês. Você já sabe que está sendo dito, identifica aí no áudio, né, para treinar o seu inglês aí, o seu listening, tá bom? Volto já já. Águia gets green light, kicks off Brazilian phosphate mine. This content is brought to you by Bulls and Bears. Águia Resources has just kicked a major goal in South America, securing the final and all-important operating license for its Três Estradas phosphate project in southern Brazil and immediately kicking off mining operations. The ASX-listed multi-commodity explorer has now officially made the leap from developer to producer after Brazil's environmental agency, FIPAM, granted the license that provides the catalyst for the company to mine and process phosphate for sale into the domestic market. With the final piece of the permitting puzzle now in place, Águia has wasted no time getting to work, with mining equipment already mobilized to site and operations commencing immediately. The company says it will initially focus on removing topsoil and extracting high-grade blocks from the pit's northeastern area. The first ore is expected to arrive at Águia's refurbished processing plant in Caçapava do Sul for processing and bagging in the first week of June. Securing the operating license is a major milestone for Águia. Águia Resources Managing Director and Chief Executive Officer Timothy Hosking. The move is a significant one for Águia, establishing it as one of the few domestic phosphate producers in Brazil, a country heavily dependent on fertilizer imports, which have recently been subject to severe supply disruptions and higher prices. The project is in Rio Grande do Sul, a major agricultural hub that currently imports 100% of its phosphate needs, totaling more than 5 million tons annually. Águia Resources Managing Director and Chief Executive Officer Timothy Hosking said, "Securing the operating license is a major milestone for Águia and marks Três Estradas' move into production. With all environmental approvals now secured, we are ready to begin operations, build stockpiles, and start processing through our plant at Caçapava do Sul." The company's strategy has been to advance the project using a low capital and low operating cost model. Rather than building from scratch, Águia secured and extensively refurbished an existing processing plant, positioning it to enter production with minimal capital outlay. The Três Estradas project is underpinned by a massive JORC-compliant mineral resource of 105.06 million tons, with a measured and indicated component of 83.21 million tons grading 4.11% phosphorus pentoxide. A 2023 bankable feasibility study on the project outlined a mean annual EBITDA of 25 million Australian dollars based on a 300,000 tons per annum operation. Águia's natural phosphate product, branded Pampafos, has already received its official product registration from Brazil's Ministry of Agriculture, Livestock and Food Supply, or MAPA. The company says it is strategically well positioned to replace imported phosphate products,
with recent market intelligence indicating a significant shortage of alternatives, such as super simple phosphate, Bayavar, and Moroccan phosphate, at the nearby Rio Grande port. Aiguia appears to hold a significant cost advantage, offering its Pampafos product at about 222 Australian dollars per tonne, which is roughly 30% cheaper than imported MAP fertilizer. The company has already seen strong inbound interest in its product, having launched it at Brazil's largest agricultural fair in March. It has also inked non-binding memorandums of understanding for 44,000 tonnes with major commercial farms and cooperatives in Brazil and Uruguay. While the Brazil phosphate operation is now front and center, Aiguia also holds a portfolio of gold projects in Colombia, including the cash-flowing Santa Barbara mine, where production and recoveries have been steadily improving. The journey from explorer to producer is notoriously difficult, littered with hurdles, particularly in a jurisdiction such as Brazil. For Aiguia, after years of patiently navigating the complex permitting process, the final green light is now on. With mining underway and the first ore set to be processed in a matter of weeks, the company has rung the till and is now on the cusp of generating its first revenues from phosphate. Então, embora a matéria pareça uma peça de propaganda para a empresa Aiguia Resources, e parece que ela foi realmente direcionada para a venda de ações da empresa, eu acho interessante a gente ver pelo lado brasileiro. Aqui é uma empresa australiana se instalando no mercado brasileiro, trazendo aí os fertilizantes para a região sul mais baratos, porque estavam tendo que ser importados com tarifas maiores, né? Provavelmente por isso essa empresa recebeu aí o sinal verde para começar a funcionar, e é uma fatia do mercado que eles estão tentando, né, explorar aí, mas vai melhorar as coisas para o brasileiro, para eles trazer empregos aqui. Eu acho interessante, achei legal trazer essa matéria, e eles parecem até bem orgulhosos de estarem trabalhando aqui no Brasil, né? Então, é isso. Achei interessante, achei legal e trouxe aqui para vocês. Obrigada por assistir e até a próxima notícia. Bye, bye.